Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para conversarmos, refletirmos e podermos nos fortalecer para cumprirmos com a nossa jornada encarnatória, sustentados pelo Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais uma vez podermos nos fortalecer para seguir em frente na jornada encarnatória. Dai-nos forças para que todos nós, Mestre Jesus, sigamos em frente com o nosso planejamento encarnatório, vencendo as nossas provas, os nossos desafios, que estejamos atentos ao que realmente importa para a nossa encarnação, que saibamos nos desvencilhar das redes do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que saibamos nos desvencilhar das redes de ilusões do mundo, que muitas vezes nos desviam do caminho e nos conduzem a tantos sofrimentos, aflições e dificuldades. Mestre querido Jesus, rogamos a Tua infinita misericórdia para todos que habitam este planeta, encarnados e desencarnados, de maneira que as Tuas bênçãos de amor alcancem os corações, balsamizem os flagelos e alimente de coragem a todos nós para prosseguirmos com a tão necessária transformação e renovação dos nossos sentimentos. Sê conosco, Mestre querido Jesus, hoje e sempre, para que sejamos todos os dias exemplos vivos do Teu Evangelho de renúncia, de amor e de perdão. Que seja feita sempre a Tua vontade em nossas vidas, que assim seja. Muito bom dia a todos. Com muita alegria nesta manhã de sábado, iremos iniciar a nossa leitura no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais aprisionado. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último óbolo. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Ao nos depararmos com aqueles que nos caluniam, que nos atacam, que nos ofendem, que nos agridem, aqueles que nós costumamos chamar de adversários, raramente a gente se pergunta o que é que eu fiz para que esse espírito tenha tanta raiva de mim. Comumente nós focamos só naquilo que o outro faz com a gente, nós restringimos a nossa visão ao aqui e agora, à matéria, e às vezes eu acabo entrando num regime de vitimização. Mas vamos retornar a essa pergunta fundamental. Porque nós não nascemos hoje nem vamos morrer amanhã. Nós somos infinitos, somos espíritos imortais e já estamos caminhando há muitas encarnações.
Então, essa pergunta, ela é necessária e deve estar com muita clareza no nosso coração, diante de qualquer dificuldade. O que é que eu fiz para angariar, para receber tamanha repulsa de alguém ou para ter uma situação tão difícil na minha vida? Qual foi o meu plantio? Porque todos nós sabemos que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. O que é que eu venho plantando ao longo das minhas encarnações? Dentro desse cenário, vamos refletir um pouco sobre o tempo do espírito. O tempo do espírito é muito distinto desse tempo cronológico e psicológico, do passar dos segundos, da hora. Porque o tempo do espírito é onde o nosso sentimento está, é onde vive o nosso coração. São aquelas experiências que, por algum motivo, foram tão contrastantes para nós, que até hoje nós estamos lá. E mesmo com um cenário novo, com atores novos, numa vida nova, nós nos comportamos como se estivéssemos naquele momento de outrora que os nossos sentimentos se estacionaram, com uma mágoa, com um constrangimento, com um excesso de vivências de prazeres mórbidos e fugidios, seja no sexo, no exercício do poder, enfim. O nosso coração fica preso e, apesar de estar numa nova vida, eu continuo me comportando como se eu estivesse naquela encarnação. De 2000 anos atrás, 500 anos atrás, o tempo ele se torna indiferente, porque os sentimentos tornam essa experiência viva, como se fosse agora. Vamos imaginar numa encarnação que nós tenhamos sido alguém com muito poder. Nós fomos extremamente exigentes quando nós tivemos essa oportunidade do poder. Nós tínhamos inúmeros caprichos e, por conta dessa nossa dureza de conduta e dessa nossa total falta de indulgência, tudo tinha que ser do meu jeito, na hora que eu queria e como eu queria. E se alguém não atendesse essas minhas demandas em virtude do grande poder que eu tinha, essa pessoa ia sofrer muito. Nessa experiência, eu fiz muita gente sofrer. Todos nós já passamos por essa experiência de sermos detentores de muito poder. E ao promover tanto sofrimento para muita gente, com essas condutas descabidas e exageradas, que inclusive a gente enxerga isso até hoje em muitos daqueles que detêm o poder, o uso do poder só para o exercício próprio, só para atender às suas demandas e necessidades do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Por ter atuado nessa mesma frequência, nós construímos vários dramas. Nós nos vinculamos e nos tornamos responsáveis por inúmeros conflitos. Esses espíritos de outrora que vivenciaram essas dificuldades que eu provoquei, muitos deles, assim como nós, que já sofremos situações dessa natureza, mas esses espíritos se estacionaram naquela mágoa, naquela humilhação e sofrem até hoje aquilo que aconteceu. Até hoje eles não perdoaram, não transpassaram o que aconteceu e eles podem estar vivendo conosco, encarnados ou desencarnados. E ao nos encontrarmos com esses espíritos,
nós não temos mais a lembrança viva na nossa memória dos fatos efetivamente que ocorreram, que construíram esses dramas e esses constrangimentos. Mas se estivermos atentos, nós ainda temos os sentimentos, seja um sentimento de culpa, um sentimento de remorso, ou seja ainda esse sentimento de exigência, que foi o mesmo que alimentou naquele período. Esse sentimento de cobrança excessiva e de que todos têm que me servir. Os sentimentos ainda estão aí, porque a encarnação, ela esconde de nós, ela não permite o acesso a nós dos fatos, mas o sentimento continua sendo latente. E é dentro de toda essa estrutura que eu aqui, reencarnado, eu me deparo com pessoas que tornam a minha vida muito difícil. Existe uma chance enorme desses indivíduos que eu chamo de adversários serem exatamente estes que eu prejudiquei algum tempo atrás. E por eles estarem ainda conectados nesse tempo do espírito, nessa experiência tão dramática, não há nada que eu faça por eles que vá diminuir essa raiva e esse desejo de vingança que muitas vezes eles têm. Daí se explicam essas situações que às vezes nós fazemos tudo por uma pessoa, nós damos o nosso máximo e mesmo assim elas nos perseguem, elas nos caluniam, elas fazem de tudo para tornar a nossa vida difícil, são aquelas perseguições que parecem que são gratuitas. E aqui cabe uma intervenção para que a gente compreenda o Evangelho em profundidade. Não existe perseguição gratuita. Nada acontece ao acaso. Isso não acontece na lei divina, porque se estivéssemos sendo perseguidos, atacados gratuitamente, significaria que a justiça de Deus é falha. Não existe isso. Tudo o que acontece é com o nosso consenso e fruto do nosso plantio. Esse ponto, ele é essencial para essa nossa reflexão de hoje, porque eu vou passar a ter um novo olhar quando eu me deparar com aqueles que eu chamo de adversário. Vamos partir do princípio que eu, enquanto espírito, com as sucessivas reencarnações, num dado momento no plano espiritual, eu realmente percebi que aquela minha conduta de exigências exageradas, ela estava equivocada. E ao me tomar conta disso, eu me arrependi, eu fiquei bastante chateado com isso e decidi fazer diferente. Eu estou arrependido. Aí nós precisamos ter consciência de que deixar de fazer algo não vai refazer, não vai limpar o que já foi feito no passado. Só o amor cobre a multidão de pecados. O simples deixar de fazer o que eu já fazia não resolve. O primeiro passo é deixar de fazer, mas é da lei a reparação. E só o amor repara os equívocos do passado. Então eu preciso amar. E dentro dessa estrutura da lei do amor, eu vou reencarnar e vai estar próximo a mim, no meu planejamento encarnatório, esses mesmos irmãos que se prenderam a mim pelo ódio, pela vingança,
por esses dramas do mal que eu fiz. E nesse ponto que se explicam essas questões que nós colocamos. Porque, pensem só, imaginem um espírito que tenha sido muito constrangido pela minha arbitrariedade e que alimenta até hoje uma mágoa pelo que eu fiz e não conseguiu se desconectar, fica nesse ressentimento. Por mais que eu faça qualquer coisa por ele, ele vai continuar me agredindo e me prejudicando. Se eu, nessa oportunidade, e vejamos bem a palavra oportunidade, se eu nessa oportunidade decidir jogar tudo para o alto, eu vou estar jogando a minha chance de refazer os meus caminhos. É justo e é perfeitamente compreensível que se eu magoei alguém, não vai ser simplesmente com um único movimento de caridade que tudo vai se desfazer. É natural que esse espírito que sofreu o meu despotismo naquele exercício do poder, é natural que esse espírito ele vá, de uma certa maneira, testando até onde realmente eu mudei, porque ele ainda não vivenciou o perdão. Então eu faço, ele continua sendo desagradável, eu continuo dando de mim, ele continua sendo agressivo, mas eu preciso perseverar, porque vai ser por meio desse amor que eu dou de mim que eu desfaço esse drama. Mas nessa renúncia, nessa experiência com esse irmão, esse familiar, esse colega do trabalho, essa pessoa do meu dia a dia, que eu vou me sacrificando e continuo dando do meu amor, mesmo recebendo pedradas, eu resgato não só essa relação, eu resgato inúmeras outras, porque nós estamos rodeados por dezenas, centenas de espíritos que também foram prejudicados por nós. E esses irmãos desencarnados, ao tomarem contato com essa nossa nova postura, eles também se libertam. E é quando a gente começa a construir essa paz, principalmente a paz de consciência dos caminhos refeitos. Tudo isso que nós estamos falando se configura como via de mão dupla, porque para mim também é uma oportunidade perdoar aqueles que também já me prejudicaram. Da mesma forma, nós sentimos uma repulsa muito grande por alguns outros espíritos e nós também ficamos testando esses espíritos, ficamos perseguindo, ficamos alfinetando, ficamos apontando os erros dele a todo momento, a gente não deixa passar nada, como nós já conversamos no nosso outro encontro, a gente não tem misericórdia nenhuma. Nós ficamos atentos aos mínimos erros para jogar na cara desse irmão, porque nós também temos os nossos constrangimentos. Também é para nós uma oportunidade para perdoarmos e nos desconectarmos. Quando eu consigo reconhecer que eu já errei, me facilita reconhecer que o outro também errou. Dentro de tudo isso, nós precisamos sintetizar dessa nossa conversa o seguinte: quanto mais os outros me perseguem, mais eu devo vibrar amor. Porque ao fazer isso, eu me ilumino. E dessa forma eu consigo romper as correntes que me prendem nos erros e nos remorsos do passado. Não há como a gente seguir em frente, evoluir e ser feliz sem a gente se desprender do que já foi. E a única forma de cortar essas amarras é pelo exercício do amor. Somente o amor cobre a multidão dos pecados. Eu vim
desfazer o mal que eu te fiz te amando. Eu vim desfazer o mal que eu fiz amando. Amemos, meus irmãos. Amemos muito, porque é somente pelo exercício sincero do amor que nós vamos construir a paz integral em nós, a paz da consciência que segue tranquila, porque não há mais equívocos do passado e não há mais desavenças entre os irmãos. Amemos. Nós viemos desfazer o mal que fizemos amando. No volume 6 da Revista Espírita de 1863, há um texto bastante interessante de La Fontaine. É interessante porque a gente conhece as histórias de La Fontaine e que são tão bonitas, né? Mas essa daqui eu vou lê-la para vocês porque é muito interessante. Conhecer-se a si mesmo. Sociedade Espírita de Sens, 9 de março de 1863. O que impede, por vezes, que vos corrijais de um defeito, de um vício, é certamente que não vos apercebeis o que tendes. Enquanto vedes os menores defeitos do próximo, do irmão, nem mesmo suspeitais de que tendes as mesmas falhas, talvez maiores que as deles. Isto é uma consequência do orgulho que vos leva, como a todos os seres imperfeitos, a não achar nada de bom senão em vós. Deveríeis vos analisar como se não fosseis vós mesmos. Imaginai, por exemplo, que aquilo que fizestes ao vosso irmão vos tivesse sido feito por ele. Colocai-vos em seu lugar. Que faríeis? Respondeis sem ideia preconcebida, pois suponho que quereis a verdade. Assim fazendo, estou certo de que muitas vezes descobrireis defeitos vossos que antes não havíeis notados. Sede francos convosco mesmos. Travai conhecimento com o vosso caráter, mas não o aduleis, porque as crianças aduladas, às vezes, se tornam más e os aduladores são os primeiros a experimentar os efeitos. Voltai um pouco à sacola onde estão os vossos e os alheios defeitos. Ponde os vossos à frente e os dos outros para trás, e cuidai que não tenhais de baixar a cabeça quando tiverdes a vossa carga à frente. Muito interessante, não é, caros amigos, esse texto de La Fontaine, porque mostra exatamente assim, o que acontece conosco. Jesus já nos disse, vós vedes o cisco no olho do vosso irmão e não vedes a trave nos vossos olhos. Se a gente se atentar, o Evangelho de Jesus é o norte, é o guia para que a gente consiga perceber realmente quem somos. Nas mais simples palavras de Jesus, existem verdades profundas que, se queremos nos libertar de nós mesmos, é por onde devemos caminhar. Então, paremos de olhar o cisco no olho do nosso irmão. Comecemos realmente a analisar o que precisamos mudar dentro de nós mesmos. E como diz La Fontaine, quando olharmos para dentro de nós mesmos, não vamos nos adular. Ah, isso não é nada. Imagina, isso é só uma
coisinha simples, não vai fazer mal a ninguém, está fazendo mal a nós mesmos. Então, está assim, é o momento. Nesse instante que nós estamos mais recolhidos ao nosso lar, é a oportunidade sagrada que Jesus está dando a cada um de nós para que observemos a nós mesmos, para que lutemos contra as nossas falhas e, assim, tenhamos a chance de vir a habitar a Terra como plano de regeneração e paz, quando isto realmente se instalar em toda a Terra. Porque, por ora, nós estamos na madrugada da terra de regeneração. É necessário reorganizar toda a casa. É necessário reorganizar todos os ares, todos os mares, todas as florestas. É necessário mudar a nós mesmos. Então, a nossa vibração, o que sentimos em relação aos nossos irmãos. Não importa se hoje se apresentam com a carantonha do inimigo. Busquemos nós mudarmos a nós mesmos, estendermos as nossas mãos, porque a mudança não é do outro, a mudança é de nós mesmos. Esperamos a terra de regeneração e paz como se fosse um Shangri-La que vai acontecer. Não, não é assim. A terra de regeneração começa pelo sentimento de cada um dos seus habitantes. Por isso que eu disse que nós estamos ainda na madrugada, porque é necessário tomarmos um impacto como estamos tomando agora, para refletirmos o que queremos para nós mesmos. Vamos rezar? Amado Jesus, luz bendita da nossa existência, farol guia que nos mostra o caminho a seguir, livrando-nos das intempéries que nós mesmos criamos. Sê conosco, amado Jesus. Orienta-nos nos nossos passos. Auxilia-nos, porque tão pequenos somos. Senhor, rogamos-te por toda a terra, por todos os desesperados, por todos aqueles que entregam de si para nos auxiliarem a todos nestes momentos de sofrimento e dor. Sê conosco, doce amigo Jesus, para que consigamos transformar-nos em mensageiros do teu amor, levando a paz, levando a alegria ao coração de todos aqueles que nos rodeiam, para aprendermos assim a abraçarmos e amarmos a todos os nossos irmãos sencientes de toda a terra. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos.